hoje apresentar para vocês um projeto de vida que eu tenho há muito tempo e que não conseguia colocar em prática. Hoje é o primeiro episódio do Papo de Comadre e é algo que eu tenho falado, pensado, me programado há pelo menos uns 3 anos. Eu vou aqui me apresentar muito superficialmente e gostaria de convidar vocês para todos os dias a gente ter uma conversa muito íntima, muito carinhosa, de coração muito aberto. Qual é a intenção desse podcast, né? Além de não ter nenhum compromisso com uma falta de verdade, com as máscaras, com as perfeições que a gente tem sido obrigadas a carregar no nosso dia a dia e que nesses meus 60 anos de vida atrapalharam demais a minha observação e minha compreensão de quem eu sou, de verdade, eu não quero mais estar presa a essa limitação de tem que ser perfeito, tem que ser editado, tem e tanto tem que. Então aqui vai ser um episódio cada dia leve, cheio de compreensão, de amorosidade, contando para vocês um pouco do que eu aprendi nesse meu caminhar. Nem sempre o que eu vivi, o que eu penso, o que eu acho, são verdades absolutas, mas são coisas que no momento eu tenho entendimento, mas que também eu posso mudar rapidamente. Uma coisa que eu aprendi e que eu tenho praticado é que as coisas não precisam ser sempre olhadas da mesma forma, que tem muitas formas de se olhar as mesmas situações, as mesmas histórias. Eu trabalho com constelação familiar e nesse meu caminhar de 10 anos como consteladora, uma coisa que eu aprendi muito foi o não julgamento, a empatia de não me colocar no lugar do outro. Isso tem me trazido leveza no dia a dia, porque eu não acho que as coisas são pessoais, né? Tudo é pessoal demais. Eu sempre consigo ver ou procuro no segundo plano entender que a outra pessoa não está só me atacando ou só fazendo as coisas contra mim ou fazendo contra o todo, mas que ela está só se defendendo ou trazendo algo para que eu possa aprender a me transformar. Então é esse papo que eu quero passar para vocês. Sempre que eu puder. Eu também não quero cronometrar, nem dizer, são todo dia às 10, ou uma vez por semana. Não, vamos trabalhar de forma leve, de forma tranquila, porque tá faltando muita leveza no nosso dia a dia. A gente embarca num lugar desse tem que, né? Você tem que, e eu não tenho que mais nada. Eu não tenho, você não tem, nós só precisamos ser felizes. Isso a gente tem que, todos os dias, acreditar nessa felicidade. Então aqui vai ser realmente o lugar de conversas variadas, de tudo que eu aprendi, de tudo que eu leio, de tudo que eu errei, mas eu errei pra caramba. Então muitas coisas eu pensava, né, poxa, não posso falar porque eu não tive sucesso nisso. Talvez não tenha tido sucesso em alguns determinados espaços, né, em algumas áreas da minha vida, mas eu entendo aonde que faltou ou o que faltou para que eu não tivesse aquele sucesso. Então isso eu posso compartilhar com vocês. Vou trazer histórias minhas, vou trazer histórias de conhecidos, alguns nomes poderão ser verdadeiros, outros não. E assim, eu gostaria muito de poder compartilhar um pouco mais de esperança, um pouco mais de um olhar leve na vida, um pouco mais de acreditar no ser humano, acreditar que é possível, para que a gente consiga viver com muita fé e muita certeza de que tudo na nossa vida está certo. Eu espero vocês comigo neste projeto. Eu fiz até uma descrição, né, para poder falar para vocês, para poder me apresentar, mas eu acho que hoje seria mais isso aí mesmo. Eu vou dividir com vocês o meu caminho, né, o meu caminhar, como foi, né, procurando sem julgamento, sem colocar nenhuma coisa muito fixa, né? Isso é verdade, é assim, não é assim. Não, deixando sempre aberto. Por muitos anos eu achava que eu tinha uma máscara, eu sabia que eu tinha uma máscara, mas eu não achava que eu pudesse mudar. Então, como filha única, né, com um pai e uma mãe que vieram do Nordeste, sem nenhuma condições financeiras, nem condições emocionais,
eu fui me transformando em algo que eles gostariam mesmo que eu fosse, né? Uma pessoa grandiosa, né? No pensar deles. E isso muitas vezes me deixou num lugar de não poder falhar, né? De não poder errar, de não poder ficar triste. Então foi bem desafiador. Aos 60 anos, eu passo pela transformação de ver meu corpo mudar, de ver minha pele mudar, meu cabelo mudar. Mas não pode dizer que tá pior, né? Pelo contrário, tá melhor. Porque estamos vivos, estamos dentro, nessa pele, nesse cabelo, nas minhas células, tem muito aprendizado. Então a gente nunca pode achar que estamos piorando, pelo contrário, estamos sempre melhorando. Existem várias crenças que colocam em nós que tudo isso nós vamos debater, comentar, né? De que não precisa ser assim. Então, a terceira idade é uma fase muito boa, só que muitas pessoas ficam nas crenças de que estamos terminando uma existência. Então, para mim, a vida não tem fim, né? Tem fim esse papel que eu vim representar aqui. Mas que muito disso é algo que está combinado, algo que eu me propus a fazer nesse universo e que eu estou batalhando para conseguir fazer o meu melhor. E uma das coisas que eu mais gostaria na vida, né, de deixar boas lembranças, de quando se falassem de mim, lembrassem de alguma coisa boa. Então isso eu tomo cuidado todos os dias. Por que o papo de comadre? Então vamos lá, porque o papo de comadre. Filha única, né, com uma mãe nordestina, que falava bastante. Minha mãe tinha muitas amigas e tinha 2 comadres. Uma em especial, que era a comadre da Alzira. Até uma pessoa generosíssima, boníssima, boníssima. E todas as vezes que essa comadre chegava em casa, a minha mãe colocava eu pra fora, não deixava na sala. Pedia para que eu fosse brincar com as filhas da comadre, que eu tinha muita raiva, porque eu não queria conversar com ninguém. Eu queria saber o que elas falavam. E eu sei que essa comadre e a outra comadre, que era minha madrinha, a Terezinha, eram assim confidentes demais da minha mãe, eram muito apoio da minha mãe, né? E hoje a gente sente falta disso, né? As amizades são interessadas, são até onde a pessoa não escuta aquilo que é interessante, e os filhos que são dados para a pessoa virar sua comadre nem sempre são por essa intimidade, por essa ligação. Às vezes é mais por um ato religioso, às vezes é mais por interesse, porque aquele padrinho tem mais posse, tem isso e aquilo. E a comadre, ela vem ali com uma história e nesse olhar de antigamente, de ser a segunda, uma pessoa que você gosta tanto e que confia tanto, que ela pode ficar no seu lugar se você faltar como mãe de seus filhos. Então, é uma pessoa de pura confiança, puro carinho e é aquilo, sem julgamento, né? Ela vai estar com você de qualquer forma. Então, esse papo de comadre, quando eu fui depois da pandemia, eu voltei para casa do meu pai, porque meu pai estava precisando de mim. De verdade, eu acho que eu estava mais precisando do meu pai do que meu pai de mim. Isso é uma coisa que eu vou contar também em qualquer episódio aí. Eu voltei e senti falta dessa pessoa, né? Que pudesse até talvez estar do meu lado na hora que eu precisava tanto. E como filha única, eu estava com o pai e a mãe para poder cuidar, né? Então esse papo de comadre vai ser isso. O que elas falavam, o que a gente pode falar, o que a gente pode comentar, como é que a gente pode se ajudar, como é que pode melhorar, o que eu vejo de um jeito que eu posso ajudar a pessoa a olhar de outro jeito. E eu quero muito que seja leve, que seja alegre, que a gente termine nossos episódios com mais alegria de por dia a dia, de forma muito mais leve. Então isso é tudo que eu pretendo, tudo que eu quero, tudo que eu tô criando agora com esse podcast. Então esse podcast vem com a intenção de ser um lugar para você ouvir algo que te auxilie no dia a dia, que te traga uma reflexão, que te traga uma alegria, que te traga uma calma,
uma paz de que tá tudo sempre muito certo. Tudo sempre está no lugar, nós nunca estamos no lugar errado, nós sempre estamos no lugar onde temos que estar. Por que esse podcast demorou tanto para eu conseguir colocar ele no ar? Porque eu não estava pronta. Há muito tempo, antigamente, eu era uma pessoa muito proativa, ariana, fazia as coisas sem pensar, era projetos e dava tudo muito certo. De repente eu me vejo num trauma muito profundo que mudou um pouco a minha personalidade. Eu acho até que eu mudei de signo. Mas tudo bem, né? E eu venho trabalhando isso. Então, muita crença, baixa estima, sem aceitar minha figura, com preocupação se eu ia falar certo, se eu ia falar errado, o que o povo ia julgar de mim, o que ia pensar. Inclusive, esse podcast eu pensei em fazer ele só áudio. Falei, vou fazer só áudio, porque eu não quero aparecer, mas eu saio deste lugar agora, né? Eu saio deste lugar de julgamento, de auto-julgamento, né? De ficar olhando, tá com a bochecha gorda, tem duas bochechas, o cabelo tá feio. Eu não quero mais isso pra mim, né? Eu não quero mais isso pra mim. Eu acho que esse não é o lugar onde a gente pode ser feliz. E eu vejo cada vez mais pessoas até bem famosas se construindo em frente aos vídeos, sem maquiagem, sem a necessidade de estar com o cabelo emperequetado, né? Sem precisar estar toda produzida, para mostrar quem é, né? Então eu quero que vocês, um dia que se me encontrarem na rua, reconheçam quem eu sou, né? Porque eu não vou estar caracterizada aqui na frente de vocês. Então eu espero de coração que vocês conectem com a minha energia do meu coração, que a gente possa trazer uma vida mais leve, mais feliz, nesse podcast Papo de Comadre, que vai ter episódios onde vão ter vídeos, alguns episódios não terão vídeos, porque eu quero gravar no meio da rua, eu quero gravar na hora que eu quiser, entende? Não quero mais esse tem que, eu corto aqui todos os laços de perfeição, eu corto aqui todas as promessas que eu tenho de ter que agradar as outras pessoas. Jamais desrespeitarei. E se desrespeitar, vocês, por favor, me alertem, né? Eu estou aqui para aprender demais com vocês. Então, esses 3 anos, ou até 4 que demorou para que eu tivesse coragem, então eu tinha microfone, eu tinha câmera, fiz curso, fiz tudo e ele não saía do ar. Ele não ia pro ar. Então, eu tenho um pensamento que agora eu até dispenso ele um pouco. Eu sempre acho que se a coisa tá dando muito errada, não vale a pena insistir. Eu acho que a vida tem que ser leve e os caminhos de Deus são certos e leves. Mas tem também o tempo, né? O tempo certo. Então, o tempo certo para eu fazer esse podcast é agora. Não era 3 anos atrás, que eu ainda estava no luto, que também vou contar para vocês. Ainda estava tentando reconhecer quem é a Lucília sem a mãe e sem o pai. Quem é a Lucília divorciada? Quem é a Lucília que perdeu uma empresa, que faliu? Como é que ela vai se reerguer? Quem é a Lucília que resolveu fazer uma faculdade, depois agora está fazendo outra faculdade de nutrição? Pra quê? Pra quê? Que com 60 anos tá fazendo algumas coisas que os outros falam, nossa, tô cansada só de ver. E que também é a Lucília que fica o dia inteiro lá de pijama, trancada uma semana sem querer sair de casa. Então, tudo isso vem no tempo certo. Precisava passar por tudo isso, precisava ter os filhos maiores, uns filhos que também te pontuaram algumas coisas que você que eu não conseguia ver, né? Então, tudo isso é um olhar carinhoso que eu vou trazer para vocês e tá tudo bem. Então, não se julguem também se algo que vocês querem fazer demora para sair. Tudo tem o tempo certo. O que a gente não pode parar. Não pode parar. E não pode também começar a colocar a culpa no outro. Não tô fazendo por causa do outro. Não tô fazendo por causa do outro. Então, não é que não pode, não precisa, não resolve. Né? É tudo autoajuda, autoamor, autocompaixão, autodeterminação, é tudo auto, tudo eu. E aí quando eu consigo, né, olhar para
para esse lugar onde faltou esse alto, né? Acolher essa minha criança, a gente vai falar demais da nossa criança interior, acolher essa menina e esse menino e falar para ele, tudo bem, o que você entendeu não era tão profundo assim, ou se foi tão profundo assim, já passou, né? Agora eu cuido de você. Você entende que você pode caminhar mais leve. Mesmo que falem de procrastinação, e a gente vai conversar muito sobre procrastinar. Eu sou a rainha do procrastinar nesses últimos 10 anos da minha vida, né? Mas não é que eu não caminhava. Eu caminhava, só que eu não entendia qual era o caminhar. E isso a gente vai ver tudo muito junto, tá bom? Agradeço de coração. Compartilhem com quem vocês acham que pode gostar. E vamos junto, ok? Agradeço do fundo do coração. Espero vocês nesse lugar leve, tranquilo. Até coloquei uma musiquinha mais animada para que a gente possa já começar a ouvir com esse ouvido aberto de quero mais, gostinho de quero mais. Muito obrigada, fiquem com Deus, eu volto logo logo.